Shabbat Shalom, estamos aqui na congregação Moreste Yeshua, Salvador, Bahia, bairro de Campinas de Brotas. Você que nos acompanha pela internet, você pode nos conhecer melhor através tanto desse canal quanto do nosso site moresteyeshua.org.br. E lá você vai poder ler alguns artigos, conhecer melhor a visão da congregação. Hoje nós estamos estudando a Parashá Vayeshev, que é traduzida como Ele habitou, que está em Gênesis, Bereshit, capítulo 37, a partir do versículo 1 até o capítulo 40, versículo 23. Haftará, nós já lemos aqui, Amós, capítulo 2, versículo 6 até o capítulo 3, versículo 8, e a Brit Hadashah, Novo Testamento, Mateus, capítulo 14 e capítulo 15. Vamos orar. Adonai, em nome de Yeshua, nos abençoe nesse momento, ajuda-nos a entender um pouquinho mais, Senhor, da Tua palavra, essa história tão bela, a história de Yosef. Nos ajuda, Pai, não só agora, mas sempre que lermos, a tirar algum ensinamento que sirva para o nosso dia a dia, que sirva para o nosso crescimento. Assim como Yosef foi um homem tão justo, tão usado por Ti, que possamos também, Pai, em algum momento, fazer diferença nesse mundo. Nós te pedimos, usa a minha boca como tua boca nesse lugar, que eu seja como um teu profeta nesse lugar. Nos abençoe. Em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, antes de entrar na Parashá propriamente dita, eu queria fazer um comentário sobre a Haftará. Porque naquela hora quando foi lido aqui, eu fiz aquele breve comentário, mas essa Haftará, ela é muito dura, é uma palavra muito dura do profeta Amós, capítulo 2, a partir do versículo 6, é uma palavra muito dura que vai dizendo, sobrevirá algum mal sobre uma cidade sem que venha da parte de Adonai, o capítulo 3, versículo 6. Sobrevirá algum mal a uma cidade sem que não venha da parte de Adonai como um castigo? Ou seja, até uma tradução judaica aqui, né, aqui é uma Torá, mas dá aquela ideia de que o mal está vindo de Adonai, ele que está fazendo o mal. Na verdade, quando a gente vê que o final aqui, que não esteja vindo como castigo, ou seja, como punição para a correção, é isso que a gente tem que entender, como castigo, ou seja, para uma punição para correção. Por exemplo, quando o profeta Jonas esteve em Nínive, né, que anunciou aquela punição terrível que viria, qual era o objetivo? Qual era o objetivo? O povo se converter para que a punição não viesse. E aconteceu numa cidade pecadora que o povo ouviu e se arrependeu. E o mal, naquele momento, não veio. Segundo os historiadores, uns 100 anos depois veio. Mas aquela geração não sofreu aquela perversidade. Ou seja, quando o profeta Amós está aqui falando disso aqui, o objetivo da Adonai é exatamente esse: chamar a atenção do povo para que esses males não viessem. Rugiu o leão, quem não temerá? O Eterno Deus falou, quem não profetizará? Ou seja, quem não irá lá e ensinar aquilo que foi dito? Para quê? Para que o povo se converta e não venha aquele mal. Mas a maioria das vezes as pessoas não se convertem e o mal vem. Ou seja, não é Adonai que promove o mal. Ele apenas está dizendo, se continuar dessa forma, vai vir o mal. Eu acho que não é perversidade, é amor. Perversidade é se ele ficasse lá quietinho, vendo as pessoas andarem no caminho errado, para depois sofrer a punição, mas ele está avisando antes. Então, irmãos, onde eu queria chegar com isso? Aquilo que eu comentei agora há pouco. Nós vemos muito nos dias nessa época que estamos vivendo, principalmente nesse período que o mundo está vivendo, se fala muito de
corrupção, se fala muito de conspirações, de tanta coisa ruim. Só que quando a gente observa um texto como esse dessa Haftarah, a conclusão que a gente tira é que as pessoas, a humanidade, ela tem os governos que merecem, ela tem as autoridades que merecem. Não podemos generalizar 100% das pessoas, não. Por exemplo, eu me lembro aqui de quando o povo de Israel estava sendo chamado a atenção por Jeremias para mudar o seu comportamento, para não irem em cativeiro para a Babilônia. Quem lembra dessa história, né, bíblica? Jeremias ficou ali durante anos profetizando, mostrando ao povo todo o mal que viria. Outros profetas fizeram a mesma coisa, mas Jeremias foi talvez o último daqueles, né, que estava na iminência ali do fato acontecer. O que é que nós vemos acontecer com Jeremias? Jeremias apanhou, Jeremias foi lançado em cova, né, em calabouço, em prisão, e no final, depois que todo o mal veio, Jeremias foi levado para o Egito. Depois teve que ser levado para o Egito, foi poupado por Nabucodonosor, mas sofreu horrores, Jeremias. Ou seja, Jeremias estava pecando também? Não, Jeremias era um dos poucos santos ali, perfeitos, que tinha naquele momento, íntegros, né, tzadik, que tinha ali, mas por estar no meio de uma população que naquele momento estava corrupta, sofreu as consequências. E igual a Jeremias, muitos outros que havia ali naquele tempo, sofreram também igual a Jeremias. Então, não quer dizer que toda a população mereça castigo, mereça sofrimento e tem que passar por as angústias porque merece. Não. É consequência de estar em um lugar de um povo que se tornou impuro. Só que a maioria, às vezes, define as coisas, né? A maioria define as coisas. A maioria do povo de Israel, naquele momento, estava em transgressão, desobedecendo ao Eterno, não deu ouvido aos profetas, não deu ouvido a Jeremias e foi para a Babilônia. Aí, quando a gente para e olha a realidade do mundo, na atualidade, né? Nas últimas décadas e hoje, e principalmente a do nosso país, a gente vê nos jornais, na televisão, pessoas se queixando das autoridades, pessoas se queixando dos políticos, e realmente há motivo para se queixar, porque a coisa é terrível, é triste, né? Ano após ano, entra governante, sai governante, a gente não vê verdadeiro amor pela população, não vê, como a Torá diz, né, que quando às vezes os profetas falam que quando o justo governa, o povo se alegra, né? O Brasil principalmente, vamos focar mais no nosso país, a gente não vê muito isso nas nossas autoridades, eu não digo só do presente, historicamente falando, né? Não vamos dar nomes, que o objetivo aqui não é esse, o objetivo aqui é ver a raiz dos problemas. Aí quando a gente para observar a nossa população, eu cheguei, por exemplo, teve um dia que eu cheguei num grande supermercado aqui em Salvador, num atacadista aqui em Salvador, para fazer compras, e eu creio que vocês que me ouvem já viram isso. Você chega no banheiro, o papel higiênico está lá com cadeado. Imagine, o rolo de papel higiênico no banheiro está com cadeado. Por que o rolo de papel higiênico está ali com cadeado? Porque já cansaram de tanto roubar. O dono ali do mercado já não aguenta mais de tanto aqueles papéis higiênicos ali serem roubados. Um rolo de papel higiênico ser roubado. Aí muitos dizem, é porque o pobre não tem condição nem de comprar um papel higiênico. Então me explique por que é que você quase que não houve relato de um caminhão que tombou e a carga não foi saqueada. Ah, mas era alimento, o povo passando fome. Caminhão de refrigerante, caminhão de televisão, como a gente já viu passando em jornal, o povo carregando televisão no ombro, aquelas caixas de TV no ombro. Televisão, por acaso, mata a fome de alguém? Não mata, né? Se na nossa cidade, Salvador, se tombar 10 caminhões
na cidade, que o Eterno não permita isso, mas 10 caminhões que tombem aqui durante um dia, a carga de todos os 10, se a polícia não estiver lá, saqueiam todas as 10. Eu digo isso porque já vi várias vezes e quem me ouve sabe que é assim. Rouba papel higiênico no banheiro do mercado, saqueia a carga de qualquer coisa que não tem utilidade, não é de primeira necessidade, saqueia. Minha irmã falou para mim que lá na minha terra, no interior, que eu não vou nem dizer aqui para não denegrir o nome da cidade, porque é tão horrível que eu não vou denegrir o nome da cidade, só quem me conhece de perto sabe qual cidade é, na BR, perto da cidade, foi tão terrível que eu não consigo me esquecer, de vez em quando eu falo isso aqui. 2 carretas chocaram na BR, em uma, o motorista estava eu não sei exatamente se ficou preso nas ferragens ou se caiu, ficou fora do caminhão, agonizando, precisando de socorro. A população ali ao redor não queria nem saber em ajudar a fazer alguma coisa, saquearam a carga toda, depois que já tinham saqueado a carga das 2 carretas, aí foram lá ver se fazia alguma coisa pelo motorista e já tinha morrido. Não teve um que chegasse lá, gente, bora socorrer, deixa essa carga aí. Não, saqueou tudo, para depois ver se conseguia fazer alguma coisa pelo motorista lá que estava agonizando. Acidentes que o motorista está lá preso nas ferragens, como eu vi uma imagem, pessoas que estão lá na hora do acidente e mostra a pessoa caída, parte do corpo da pessoa dentro do carro e parte do lado de fora, viva ainda. Aí chegam os indivíduos lá, arrasta o cara, vira e tira a carteira do bolso, tira o celular e vai embora e não faz nada para socorrer. Esse é o nível da população que nós temos. Esse é o nível de grande parte da população do nosso país. Aí essas mesmas pessoas chegam nas entrevistas, que os jornalistas sensacionalistas chegam lá, e aí aquelas pessoas se comportam como santinhas, como pessoas honestas, honradas, diante das câmeras, quando está todo mundo vendo, é tudo muito bonito, tudo belo, mas em oculto faz esse tipo de coisa. E é uma grande parcela da população, talvez mais de 50%. Se comporta dessa forma. Ah, mas é no meio do povão pobre, é? Aí você vê grandes empresários misturando leite com produtos terríveis, que vai acabar com a saúde das pessoas, para poder lucrar. Leite que vence, você sabia que esse leite que a gente compra a longa vida de caixa, quando vence, ele volta para o fabricante, faz um processo lá para vender de novo, ou seja, você vai ingerir algo que não lhe alimenta nada, é igual lixo. Mas para não perder o dinheiro, passa por um outro processo só para vender. Grandes empresários com bolso cheio de dinheiro. Pessoas que altera remédios, que falsifica remédios para pessoas com câncer, pessoas que precisam de um remédio que funcione para ver se consegue reverter aquela doença. Adulteram remédio para pessoas com câncer, adultera remédios para crianças, adultera alimento para criança, adultera-se tudo. Gente, é um negócio assustador. Aí vem essas pessoas depois, em entrevistas, em diversos lugares, querer exigir direito. Ah, eu quero meus direitos. Para ter direito é preciso cumprir com os deveres. Pois é. A água que se bebe, gente, é demais, é triste. Então, essas pessoas querem políticos honestos. Como é que vai ter em Brasília, ou nas assembleias, nos estados, no âmbito geral, como é que vai ter lá políticos honestos se o político sai do meio dessa população? Você acha que o cara que saqueia a carga de um caminhão, que participa do saque da carga de um caminhão, aí ele chega na sua comunidade, banca de santinho, de bonzinho, e esse cara se candidata a alguma coisa e ganha. Você acha que esse cara vai, se ele vê um caminhão de dinheiro na frente, ele não vai saquear? Ele saqueou uma carga de refrigerante, de televisão, do que for.
Se ele vê uma carga de dinheiro, que é o que o sistema público trabalha com isso, administrando dinheiro público, ele não vai fazer a mesma coisa? Não tem como. Então, quem me ouve aqui pela internet, tiver a oportunidade de me ouvir agora ou depois, se você tem essa personalidade que ama a corrupção, que gosta de, participa, ajuda, em algum momento ajuda num saque de uma carga, faz gato de energia, faz gato de água, faz isso e aquilo, e trapaceia um, trapaceia outro, dê uma olhada para dentro da sua consciência, não fique esperando por político bom não, porque você não vai ter. Adonai não vai permitir você ter governante bom, Adonai não vai permitir você ter êxito na vida, e se você tiver êxito nessa vida e continuar assim, na próxima você não terá. No Olam Rabá você não terá, porque se nós não aprendermos a aprender com os erros dos outros, e até com os nossos mesmos, às vezes, um dia desse mesmo aconteceu algo comigo, uma coisa que estava tudo certo, dando tudo certo, e eu percebi que na hora que eu estava fazendo, não vou entrar nos detalhes, né, porque é algo particular meu, mas do nada o negócio se desfez e não deu certo. Aí eu fiquei observando, eu fiz na verdade eu cometi algo, falei algo com a pessoa que não deveria, um erro que eu cometi, não fui justo na conversa com a pessoa simplesmente não confiou em mim o suficiente para levar adiante o compromisso que a gente estava fazendo ali. Ela não sentiu confiança na minha fala. Imediatamente, que foi que eu fui forçado a fazer? Olha, esse comportamento não é bom, eu tenho que corrigir. A gente não pode se permitir o tempo todo, nossa boca às vezes fala o que não deve, não é assim? Mas quando a gente faz algo, seja com palavras, seja com ações, e que a gente depois descobre, vem o start, que aquilo é mal, que aquilo não é bom, nós temos que usar aquela própria experiência para não fazer mais. Eu me lembro que uma vez eu cheguei tinha um caminhão tombado com água mineral, isso há muitos anos atrás, eu não era nem crente ainda, no sentido como a gente é hoje, assim, de uma preocupação maior em andar em retidão, como a gente se esforça para andar. E ali várias pessoas pegando a carga, o motorista, lembrando aqui que o motorista permitiu, disse que leva mesmo, isso aí o seguro vai pagar, e aí o pessoal começou a pegar, e eu nesse dia peguei, algumas pessoas ali conhecidas pegando, e eu peguei algumas garrafinhas de água mineral. Depois, com o passar dos dias, eu vi um outro caminhão tombado de refrigerante. E aí o pessoal todo saqueando, a polícia tentando impedir, não conseguiu. Aí eu me lembrei do dia anterior que o motorista permitiu que as pessoas pegassem. Mas aquilo me incomodou, que mesmo o motorista permitindo, não era correto, porque aquilo não era minha e nem era do motorista. A carga era da empresa a quem ele prestava serviço. Ou seja, daquele dia em diante, eu nunca mais na minha vida, eu não estou aqui querendo dizer que eu sou mais santo que ninguém, não, eu também peco, acabei de confessar um pecado meu que gerou uma negociação que eu estava fazendo com uma pessoa e não deu certo por causa de um erro meu, um pecado meu. Mas eu estou dizendo que a gente precisa pegar esses pequenos detalhes e servir de exemplo para nós mesmos, os erros dos outros, a gente aprender com eles e também os nossos. E depois desse dia eu tomei como meta para a minha vida, olha, aquilo que não é meu, se você chega, eu cito de novo o exemplo da carga, né? Um caminhão que tomba, qualquer coisa que você acha no meio da rua, você olha e observa, olha, não é meu, esse caminhão está tombado aqui, cheio de mercadoria, todo mundo está pegando, porque o seguro vai pagar, o seguro vai cobrir, mas não é seu. Se não é seu, você está roubando. Mas o ponto é esse, essas pessoas, essa população quer políticos honestos, quer governantes bons, quer ter direitos, não vai ter direito, não vai ter governante bom. Eu duvido muito que chegue um momento que o Brasil tenha políticos, tenha governantes, que a gente possa dizer, olha que maravilha. Vai ser sempre como a gente conhece. Vai ser sempre aquela guerra, se um tenta fazer algo melhor, vem outro impede, se vem alguém, em todos os âmbitos que eu estou falando aqui, nas assembleias legislativas, em todos os âmbitos, tem alguns que querem fazer algo melhor, vai ter outro que impede, ou seja, a máquina nunca vai funcionar honestamente.
Porque a população é corrupta. Uma grande parcela da população é corrupta. E Adonai, quando a gente lê essa Haftará aqui, do Amós, fica bem claro. Se você quiser Israel, ele falava para Israel, mas serve para todas as nações, é um princípio. Se você não é digno de justiça, você não vai ter justiça. Simples assim. É por isso que quem me conhece sabe que eu não gosto muito de discutir política. Né? A gente vive numa época que se discute política de um modo assim, chega de ser chato. Cada vez mais, eu me calo diante das discussões sobre políticas. Eu tenho minhas posturas, eu tenho meus pensamentos, eu sei como proceder diante de tudo isso, cada um sabe, mas eu evito ao máximo falar de política, porque eu acredito que nós jamais teremos políticos completamente honestos, autoridades completamente honestas, porque a população não é honesta, a população é corrupta. Eu aqui não estou querendo tocar em todos, eu já falei isso. Tem uma parcela de pessoas que tem fome e sede de justiça, como o Yeshua falou. Tem. Não sabemos quantos por cento? Sim, não sabemos, mas existe. Mas existe uma parcela que talvez seja maior, corrupta, que tem um ladrãozinho, um bandidozinho lá dentro de si, escondido, esperando o momento para se revelar. Não se revela a cada dia por medo de ser preso, por medo disso, daquilo. O cara que chega lá e vê um caminhão de televisão virado e leva o quanto que pode de TV, do que for, ele é um ladrão, ele é um criminoso, apenas ali, disfarçado de cidadão de bem. Porque se fosse comida, até se compreendia, mas não é comida. Televisão não mata a fome de ninguém. Micro-ondas, água mineral, essas coisas assim, cerveja, não mata a fome de ninguém. É porque dentro daquela pessoa tem um ladrãozinho, e chega diante da imprensa, chega diante disso, daquilo, quer bancar de santo, quer direitos. Você vai ter direitos? Não vai. Vai sofrer, porque é a lei da semeadura. Então, irmãos, é um desabafo para a gente olhar cada um para dentro de si e rever algumas posturas nossas. Essa paraxá de hoje, tomei tanto tempo falando que restou pouco tempo para a gente, mas não ler rapidamente aqui, Gênesis 37, 31, 35. Gênesis 37, não vai ter nada no slide, eu não pude colocar. Vocês acompanhem pela sua própria Torá, pela sua própria Bíblia. Gênesis 37, 31. Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de cores, e fizeram levar a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta túnica não é do teu filho? E conheceu-a, e disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então, olha, essa frase aqui é de doer o coração. Então rasgou Jacó as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai amargamente. Gente, é de doer o coração essa passagem. Os filhos de Jacó, nesse momento, fazem uma maldade com o pai, que é um negócio de doer o coração. Aí fica aquela pergunta: por que Adonai permitiu, Adonai que em diversos momentos falou com Jacó, por que permitiu Jacó ficar tantos anos naquela angústia e sofrimento, sem saber se seu filho estava vivo ou estava morto? Porque eu acho que a coisa que mais deve aterrorizar o coração de uma mãe e de um pai é ter um filho desaparecido e não saber o que aconteceu com ele. Não saber se está sendo torturado, se está sendo preso,
Se está morto, se está vivo, quando sabe, está morto, pronto, acabou, a pessoa não está mais sofrendo. Mas aquela insegurança, aquela incerteza de saber o que aconteceu, eu acho que é a pior coisa que pode ter. E Adonai permitiu Jacó passar tantos anos. Depois que a notícia chega através dos próprios filhos que foram ao Egito buscar alimento, e chega a notícia de que Yosef estava vivo, aí vem Adonai e fala com Jacó. Não temas descer ao Egito, as mãos de Yosef fechará os teus olhos, ou seja, dizendo que ele ia morrer nos braços de Yosef. Não podia Adonai ter revelado a Jacó antes para Jacó sofrer, não sofrer tanto? Fica aquela pergunta no ar, os porquês, muitas coisas que não há respostas no âmbito divino. A gente vai morrer sem ter a resposta. Mas eu creio que uma das respostas para isso é o seguinte: se Adonai fala para Jacó que Yosef está vivo, certamente Jacó não ia suportar tantos anos e ia sair em busca de Yosef e ia encontrar. Ia mandar emissários, ia acabar encontrando. Ia atrapalhar os planos. O plano estava traçado para acontecer dentro de um padrão que Adonai já tinha projetado. E a revelação de que Yosef estava vivo, certamente não ia permitir esse plano correr da forma perfeita. Eu creio que é por isso que Adonai ocultou e permitiu aquele sofrimento de Jacó. E às vezes, a quem não tem, como Yeshua não disse, a quem muito é dado, muito é cobrado, havia na vida daqueles homens, de Jacó, de Yosef, planos grandes demais, e eles precisavam, através de experiências trágicas, através de sofrimentos, serem moldados para se tornarem os homens mais perfeitos possível. Eu creio mais ou menos por aí. E como nós temos pouco tempo, eu vou pegar alguns tópicos. Gênesis 38, 6, para a gente abordar. Gênesis, Bereshit 38, versículos 6 ao 10. Bereshit 38, a partir do 6 até o 10. Judá, pois, a Torá aqui abre um parêntese e começa a falar daquele episódio de Tamar, né? Judá e Tamar. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela. E suscita semente ao teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, ou seja, o filho de Tamar não havia de ser dele, e sim do irmão. Presta atenção nesse detalhe. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava a semente na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo qual também o matou. Vocês sabem, eu não vou entrar no detalhe aqui, que existem diversas teses no judaísmo em relação a isso aqui. Até a gente tem aqui no nosso canal, no YouTube, tem um estudo bíblico sobre uma live, né? Se é pecado ou não usar método médico contraceptivo, né? Tem isso lá no nosso canal, você pode buscar depois, e a gente toma como base isso aqui, porque no judaísmo é severamente proibido algo semelhante a isso aqui. Só que quando a gente vai avaliar as coisas mais detalhadamente, implicaria, né, que até um método contraceptivo, como muitos que a gente conhece, seria uma forma de pecado, de acordo com o que o judaísmo crê, a partir disso aqui, de que havia pecado no fato desse rapaz agir dessa forma. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque é meio polêmico, complicado, e o nosso tempo é curto. Mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte: é perigoso se criar
doutrina, se bater o martelo em relação a certas coisas, a partir de textos que não são muito claros. Esse texto aqui deixa muito claro que o que desagradou a Adonai foi o fato de Onã não querer gerar um filho para o seu irmão. Ele jogava a sua semente ali na terra para não gerar filho naquela mulher, com a intenção perversa de não cumprir a obrigação de gerar um filho para o seu irmão. E isso é o que desagradou a Adonai. Ou seja, um casal depois, que não tem nada a ver com isso aqui, um casal que utiliza um método contraceptivo qualquer e que acaba cometendo algo parecido com isso, né? Porque, por exemplo, um casal que usa, vamos supor, um preservativo, vai estar fazendo algo semelhante a isso aqui. Não é assim? Mas a intenção é a mesma de Onã? Não. Então, irmãos, existem coisas boas, é por isso que a gente sempre fala, tem coisas boas e tem coisas que você precisa filtrar. Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom nas coisas que os homens criam, né? Existem coisas maravilhosas, eu sempre falo isso, existem coisas maravilhosas na tradição, na halahá, na lei oral, mas tem coisas que a gente precisa filtrar. O texto é bem claro, o que desagradava a Adonai era a desobediência dele não querer produzir descendência a seu irmão. O fato de jogar semente na terra era uma consequência dessa intenção maligna. Então, eu acho que a gente precisa ter certo cuidado com criar fundamentos em cima de certas passagens que não dá muita base para isso. E, para encerrar meus comentários, que já são 5 para as 12, Gênesis 38, 19, outra coisa interessante. E antes de entrar nesse Gênesis 38, 19, eu queria também comentar o seguinte: na Torá, nós sabemos que existem mandamentos que estão na Torá, essa paraxá mesmo, acontece isso 2 vezes, que já era costume na terra de Canaã, já era costume dos povos antigos. Adonai chega e permite que continue ali na Torá, por quê? Porque ele via como algo bom. É porque os cananeus praticavam aquilo ali que era ruim? Não, nem tudo. Então, por exemplo, essa questão do levirato, né, que chama, não é isso? Levirato. A gente vê que já era comum entre os cananeus. A cultura judaica defende a tese de que foi Jacó que criou Judá que criou esse costume, né, do irmão morreu, o outro irmão assume a mulher para gerar descendência ao que morreu, e a partir dali os próximos filhos será dele. Você acha que você chegar numa sociedade, numa cultura, e inserir um negócio desse vai ser facilmente aceito? É complicado. Jacó vem como um estrangeiro, fica ali no meio dos cananeus, e inserir uma cultura dessa e seria aceita assim tão fácil? Eu não acredito. Certamente já era um costume daquele lugar, já era um costume daquele povo. Adonai vem e determina que continue assim, porque era algo bom. E nós sabemos que aquelas nações antigas trazem muitas coisas desde o Éden, porque historicamente falando, na linha do tempo, eles estavam mais próximos do Éden. Então, eles traziam muitos princípios bons, muitos princípios santos, que já vêm de lá do princípio. Corrompeu a maior parte, mas ali ainda preservava-se muita coisa boa. Então, já era um costume dos cananeus, isso aqui. Judá certamente não criou algo novo, ele seguiu o que já era comum ali naquela região, talvez até em outras regiões. E aí, continua na Torá. Adonai vê aquilo como algo bom, principalmente em Israel, por causa da questão das tribos. Aí é que era mais necessário ainda continuar assim. Então, muitas coisas, por exemplo, a lei do olho por olho, dente por dente, essa lei já existia no famoso Código de Hammurabi.
e permaneceu na Torá, porque é uma lei boa, embora, infelizmente, os cristãos veem a lei do olho por olho, dente por dente, como algo ruim. Na verdade, ela é algo muito bom, é uma lei justa. Hoje, as pessoas matam umas às outras por causa de uma dívidazinha de poucos reais, qualquer bobagem. Você sabe que as coisas é assim. Por nada as pessoas estão matando, por nada as pessoas estão se vingando de uma forma terrível. Essa lei de olho por olho, dente por dente, que é a chamada lei de Talião, que já tinha no Código Hammurabi, tem na Torá, ela só permite você recompensar algo ou exigir uma recompensa no mesmo nível, no mesmo valor. Hoje em dia não é assim que as coisas acontecem. Quem não tem temor do eterno não age dessa forma. É uma lei boa, infelizmente é mal compreendida. E outro ponto que a gente vê que já existia também naquela região, e que hoje, na história dos últimos séculos, quer se colocar um nível de santidade, às vezes até exagerado, em algo que não tem tanta santidade, é bom, mas não tem tanta santidade. A gente vê que já existia também ali, e não é mandamento, o uso do véu nas mulheres. A gente vê aqui, Gênesis 38, 19, que Judá se confunde e pensa que aquela mulher era uma prostituta, na verdade era a mulher que era para ser do seu filho. Aí diz, e ela levantou-se, foi e tirou de sobre si o véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. Antes, ela diz que ela cobriu o rosto com o véu, completamente com o véu, e Judá pensou que ela era uma prostituta. Ou seja, o véu já era utilizado entre as cananeias. As cananeias, que era um povo, que o que é que Adonai disse para Israel, não se misture com essas nações aí que habitam a terra de Canaã. Mas entre eles já era, algumas leis ali, já era comum. Algumas Adonai considera tão boas que determina que continue na Torá, outras ele não determina nada, por exemplo, o uso de véu, Adonai nunca determinou nada, você não encontra na Torá Adonai determinando mulheres usar véu, e nós vemos que lá em Canaã as mulheres usavam, as cananeias usavam. A esposa Rebeca, quando vem ao encontro de Isaac, vem com véu. Ou seja, lá na terra de Labão, lá na terra dos antepassados de Abraão, já era costume usar véu. E entre as cananeias também, ou seja, aquela cultura, gente, tinha muita coisa parecida. Então, a gente tem que ter cuidado com certas coisas. Por exemplo, o uso de véu. É bom, tem gente que acha que a mulher que não usa véu está cometendo um pecado. Não está. Paulo defende, a gente vê que o apóstolo Paulo, defende o uso do véu. Não adianta negar. Tem gente que acha que Paulo está condenando ali, não, ele está defendendo o uso do véu pelas mulheres dentro de um determinado padrão ali, não é qualquer uma, tem um padrão ali. Ele defende o uso do véu. Mas mesmo Paulo defendendo, pela Torá, a mulher não usar véu, ela não comete pecado, porque não há um mandamento específico para isso. Então, por que aqui a gente não obriga? Nem obriga, nem proíbe. Quem quiser usar véu, usa. A gente costuma utilizar na hora das mulheres dar uma bênção aqui em um serviço, porque é um costume, faz parte da cultura, e para não ficar desagradável aos olhos das pessoas, a gente acha bom, porque não tem nada de ruim a mulher usar um véu. Pelo contrário, eu acho que é bom também. Eu também considero algo bom, desde que ela saiba usar, saiba o seu significado, saiba como usar, quando usar, eu acho bom também. Agora, você achar que não usar a mulher está pecando, aí você está exagerando. Não há fundamento para isso. A mesma coisa de um quipá na cabeça de um homem. Eu quero que alguém me mostre o fundamento para que você dizer que um homem não usar o quipá, ele está cometendo algum pecado.
Não existe também. É algo bom? É. A gente usa também. Mas daí você dizer que é pecado, não há fundamento na Torá para isso. Os únicos que Adonai determinou como mandamento cobrir a cabeça eram os sacerdotes e quando estivesse no serviço. Fora do serviço, você não vai ver na Torá uma determinação para os sacerdotes cobrir a cabeça. Então, irmãos, às vezes se impõe a tradição, às vezes nos impõe algo que às vezes se torna exagerado, pesado, as pessoas ficam julgando umas às outras por bobagens, quando na verdade não precisa. Não precisa você julgar uma mulher porque ela está usando ou não véu, não precisa você julgar um homem porque ele está usando ou não quipá. Porque se ele usa, tá bom. Se não usa, tá bom. Agora, é diferente. Se um homem não honra o seu pai e a sua mãe, aí você já pode julgar. Para mim já não tá bom. Se um homem não respeita o mais velho, por exemplo, aí a Torá já está dizendo que isso já não está bom, isso aí já é pecado. E por aí vai. Mas essas coisas, como eu estou citando aqui, você não pode julgar as pessoas por isso, porque ela não vai ficar mais santa ou menos santa por não usar um véu, por não usar um quipá, e por aí vai. Ou por seguir ou não seguir métodos como eu citei aqui agora há pouco, porque a Torá diz isso. Porque nós vemos que o que causou a morte daquele rapaz foi uma intenção que contrariava o que era determinado sobre ele. Então, irmãos, não é saudável acrescentar fardo aonde não tem. Que Adonai nos abençoe, nos guarde. Eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, vamos dar alguns avisos e vamos encerrar. Amanhã... לא שאותנו תהיה מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב, ואתה